Você era bom em matemática no ensino médio? Provavelmente não, por isso que você escolheu a área da saúde. Mas não se preocupe, que eu estou aqui justamente para te ajudar nessa missão. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Em algum momento você já chegou a calcular o preço do seu atendimento? De que jeito que você calcula o preço do seu atendimento? Provavelmente você tenha calculado os preços do seu atendimento ou do seu procedimento. Eu vou mais ou menos imaginar aqui, tá? Seja baseado no preço dos seus colegas concorrentes ou até mesmo uma média da sua região. Provavelmente, desse jeito, você tem levado prejuízo no seu dia a dia. Mas fique tranquilo que neste vídeo eu vou te ensinar como você vai precificar de forma correta, do jeito certo e nunca mais ter prejuízo com seus atendimentos e com seus procedimentos, ok? Muito prazer, eu sou a Patrícia, sou especialista em finanças e ajudo profissionais da área de saúde, médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos a organizarem financeiramente o seu consultório, levando apenas 1 hora por semana para fazer a gestão. Antes de eu te falar como precificar então da forma correta, eu quero te fazer um convite para que você, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal e também acione aqui o sininho para que você receba todos os conteúdos necessários quando eu publico aqui e você receba a notificação. Vai ser um prazer ter você aqui em outros momentos. E também quero te convidar para que você siga lá no Instagram, Patrícia Capitani Finanças, onde que eu compartilho diariamente diversos conteúdos que vão te ajudar aí na gestão financeira do seu consultório, ok? Então vamos lá. Patrícia, o que é precificação? Então, primeira coisa, eu quero que você entenda que 95% dos profissionais da saúde, eles acabam negligenciando a questão de custos, dos processos que eles fazem, dos atendimentos, da hora clínica. E tá tudo bem, porque a gente não foi ensinado na faculdade a fazer gestão financeira. Então, primeiro, não se puna por você não saber da forma correta até agora. Então, você está tendo a oportunidade nesse vídeo de aprender a forma correta de precificar, ok? Patrícia, de que forma eu precifico? Então, o que eu preciso que você identifique? No primeiro momento, a forma que você faz hoje. De que jeito que você faz hoje? Eu acabo olhando meus concorrentes e pego o valor que eles estão praticando para meu serviço não ficar fora. Ok. Quando você faz isso, eu quero só te dar um alerta, tá? Você está colocando o preço baseado no seu concorrente. O seu concorrente, ele tem um custo, ele tem uma realidade que é diferente da sua. Ele paga um tipo de aluguel, um valor de aluguel, você paga outro. Ele tem um tipo de secretária, você pode ter outro. Ou ele tem, você não tem. Enfim, é muito desumano, digamos assim, você comparar a sua realidade com a realidade dele. Então, quando você pega um valor e você padroniza diante da realidade dele, você está colocando em risco a sua saúde financeira. Porque pode ser que a sua realidade seja mais cara do que a realidade dele. Ou a realidade dele seja mais cara do que a sua. Então, você não está sendo coerente com o seu negócio para calcular ele de forma correta, tá ok? Então, vamos lá. Se você estava se baseando com os colegas, então, por favor, evite fazer isso. Se você pega a média da sua região, também cuidado com isso. Você pode ter a média como um balizador, como uma referência, mas você precisa ter o valor exato do seu produto. E aí sim, tomar uma decisão se você vai ter um produto mais barato ou mais caro que os seus concorrentes ou com a sua região. Mas essa decisão ela vai ser baseada em fatos, em número. E eu quero que você saiba que contra números não há argumentos. Ou seja, a gente vai chegar no seu balizador de você saber se o seu procedimento, por exemplo, ele é lucrativo ou não. Se a sua hora clínica é X e a sua consulta é Y, pode ser que a sua consulta esteja mais barata que a sua hora clínica. E aí, tem alguma coisa de errado. Então é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. A gente saber de fato quanto que custa a sua hora clínica e a partir disso você precificar os seus procedimentos e a sua hora da forma correta. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, que a precificação faz parte da valorização de você, da valorização do profissional. E profissionais da saúde têm uma grande dificuldade de estabelecer preço. Por quê? Porque acaba indo na mente deles, pela nossa doutrina na faculdade,
acredita que isso está interferindo ou está ferindo ali o código de ética. Ah, eu tenho que cuidar da saúde das pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas, eu não posso omitir minha prestação de serviço, minha ajuda às pessoas que estão precisando. Mas entenda o seguinte, a partir do momento que você tem um consultório, a partir do momento que você tem uma clínica, você é um negócio. E este negócio, ou qualquer tipo de negócio, envolve a questão de preço. Se você vai ali fora e você vai comprar um picolé, é um tipo de comercialização. Não tem como o cara te dar um picolé. Ele vai te cobrar pelo picolé, por quê? Porque ele tem um custo desse picolé. E é exatamente com você. Quando você tem uma clínica, quando você tem um consultório, você tem um custo para manter isso aqui. Então, automaticamente, você tem que estabelecer valor sobre o seu serviço. Tá ok? Então, quando a gente fala, na verdade, de precificação, você precisa entender duas coisas. Que existe preço e existe valor. O que é preço? Preço é o que é o cálculo. Quanto que vale a sua hora de trabalho, quanto que vale o seu procedimento. Isso a gente vai ter números, é fato. E a gente tem do outro lado valor. O que é valor, Patrícia? É a sua experiência, é a sua expertise, é seu resultado. Então pode ser que você tenha um valor agregado muito maior que o seu concorrente. Então não é justo que o seu valor da sua consulta, por exemplo, da sua sessão, seja a mesma do que o colega. Às vezes ele está iniciando na carreira e você já tem alguns anos, já tem mais resultado que ele. Então, teoricamente, você precisa demonstrar para o seu paciente, para o seu cliente, que você tem muito mais valor agregado do que o seu concorrente. Então, não é justo com você praticar o mesmo preço. Então, é muito importante que você entenda que preço é o custo do seu procedimento com a sua margem de contribuição. Ok. Agora, valor é a sua experiência, a sua especialização, a expertise que você tem e, acima de tudo, os resultados que você já teve até aqui. Antes de eu te apresentar quais são as etapas para você elaborar, então, a sua precificação, eu quero falar quais são os sintomas da falta de uma precificação correta. Então, se você tem aquela sensação que você trabalha, paga a conta e no final do mês não sobra nada, isso é um sinal que você não está precificando da forma correta. Se você tem aquela sensação que nunca tem lucro, ou seja, Patrícia, eu trabalho tanto, atendo tanto, trabalho 8 horas por dia e não estou vendo lucro, também é um sintoma da falta de precificação. Patrícia, se eu chegar para você agora e te perguntar qual que é a margem de lucro sobre o seu atendimento, sobre sua consulta, ou até mesmo sobre o seu procedimento, e você não souber me falar, isso também é um sintoma da falta de precificação. Correto? Se você se identificou com uma dessas 3 opções, você precisa urgentemente começar a fazer isso que eu vou começar a falar agora. Então, qual que é o primeiro passo para a gente começar a precificar? Primeira coisa, eu preciso que você defina o montante total dos seus custos fixos. Patrícia, o que são custos fixos? Os custos fixos são todos os valores que ele não varia com os atendimentos que você faz. Então, por exemplo, se eu atender um paciente no mês, esses são meus custos. Se eu atender 50, esses vão ser meu custo. Então, independente dos pacientes que eu atendo ou dos procedimentos que eu faço, o meu custo vai ser o mesmo. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. A gente tem um exemplo, por exemplo, aluguel, condomínio, o valor da sua secretária, se você tem um auxiliar, o valor desse seu auxiliar, a luz, a água, o conselho, a associação, se você paga, por exemplo, alguém para cuidar das suas mídias sociais, essa empresa, se você paga um advogado para te dar assessoria todos os meses, isso é uma despesa que você tem todos os meses, também vai ser um custo fixo que você tem. Além dessas despesas, você também precisa definir o seu salário, porque quando você é o próprio profissional que exerce o trabalho da sua empresa, você precisa entender que você está prestando serviço para o seu CNPJ, então você precisa tirar um salário como se fosse a sua secretária. E o grande problema das pessoas é misturarem isso, achar que todo o lucro da clínica é do sócio, né, do médico ou do psicólogo que está ali fazendo a gestão da clínica, que é o dono. E esse é um grande problema. Então, dentro do seu custo fixo, você precisa definir o seu salário. Você precisa definir, então, o valor da tua retirada do teu salário e somar com os seus custos. Então, você vai ter um total de custos fixos por mês. Então, você precisa definir esse valor. Se é 10 mil, 20 mil, vamos colocar o exemplo aqui que eu quero te dar de 20 mil reais, ok? 20 mil vai ser o valor que a gente vai trabalhar como um custo fixo. Aqui não entra, importante, não entra imposto, não entra a taxa de maquininha, não entra essas coisas
de materiais, insumos de procedimentos que pode ser que você faça, isso não entra nesse cálculo, somente os seus custos fixos, ok? Aí nós vamos para o segundo passo, Patrícia. Qual que é esse segundo passo? É você definir o custo da sua hora. Não sei fazer isso, calma que eu vou te ensinar. Então, vamos lá. Como que você vai descobrir o custo da sua hora? Primeiro, você precisa colocar aí no papel. Pega um papel e uma caneta aí que a gente vai precisar fazer um cálculozinho agora. Primeiro, definir quantas horas você trabalha por dia. Coloca aí, quantas horas você trabalha por dia. Depois, quantos dias na semana que você trabalha. Ok, eu trabalho 3 vezes na semana, eu trabalho 4, trabalho 5. Quantos dias na semana você trabalha? Depois, quantas semanas no mês você trabalha? Trabalha as 4 semanas? Trabalha só 3 semanas? Enfim, defina quantas semanas, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo. Que você trabalhe 4 horas por dia, que você trabalhe 5 dias por semana e que você vai fazer a multiplicação. Então, 4 horas por dia vezes 5 dias na semana, a gente tem 20 horas, ok? Se eu tenho 20 horas por semana e eu trabalho 4 semanas, então eu tenho 80 horas mês, ok? Isso considerando que nessas 4 horas diárias eu atenda 100%, a minha agenda esteja cheia. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas é importante você fazer o seu cálculo aí. Então pega quantas horas você trabalha, mais quantos dias por semana você trabalha e quantas semanas por mês. Então nesse exemplo que eu vou te dar aqui, eu trabalho 4 horas por dia durante 5 dias na semana, que dão 20 horas semanais, multiplicado por 4 semanas, que vão dar 80 horas semanais. Fechou? Então, o que eu vou fazer? Para mim conseguir descobrir o meu cálculo do meu custo da minha hora, eu vou pegar os 20 mil, que é o meu custo fixo, o total do meu custo fixo, que é as despesas que eu tenho mais o meu salário pro labore, dividido pelas 80 horas por mês, ok? Então, se eu pegar os 20 mil dividido pelas 80 horas que eu trabalho, eu tenho um custo de R$250 por hora. Ou seja, as 4 horas que eu fico no consultório por dia, eu sei que cada hora me custa R$250. Ou seja, por dia eu tenho um custo de R$1.000. Olha como é importante você saber. Então, faz o cálculo aí. Pega o total dos seus custos, divide pela quantidade de horas que você trabalha mensal, ok? Feito isso, a gente vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Que é a taxa de ocupação da sua agenda. Ali em cima, ou seja, no passo 2, a gente fez o cálculo como se das 4 horas por semana, das 4 horas por dia que eu atender 100% da minha agenda. Mas Patrícia, eu olhando aqui para minha agenda, eu não atendo as 4 horas por dia, eu atendo 50%. Eu estou no consultório, na clínica, às 4 horas, só que eu tenho 2 clientes ou 2 pacientes por dia. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um outro cálculo. Então, se 80 horas equivale a 100% das minhas horas, quanto que vale, então, 40 horas? Por quê? Se eu atendo 50% só, ou seja, eu só tenho 50% da agenda, então quer dizer que eu vou pegar os 20 mil, que é meu custo, quanto que é 50% de 80 horas? 40 horas. Então, eu vou dividir por 40. Então, você vai pegar aí, qual que é a taxa de ocupação da sua agenda? É 50%? É 80%? Então, você vai pegar aquelas total de hora que deu no 100%, que não foi no passo anterior, e jogar o percentual que você tem da agenda. Se você tem 100% de ocupação, dessas 4 horas ou das 7, 8 horas que você atende, ok, você não vai precisar fazer essa taxa de ocupação. Mas se você não atende 100% da sua agenda que você tem disponível, você precisa jogar essa taxa de ocupação. Então, eu vou te dar um exemplo meu. 20 mil, eu vou pegar e dividir por 40 horas. Por quê? 80 horas de trabalho mensal equivale a 100% da minha disponibilidade. Só que eu só tenho 50% de agenda. Então, 50% de 80 é 40 horas mensais. Então, eu vou pegar os meus 20 mil e dividir por 40. Então, isso eu tenho um custo por hora de R$500. Olha como o meu custo por hora aumentou muito. Então, vamos supor, se eu tenho um custo de hora de R$500, essa é a minha realidade. Eu preciso, no mínimo, cobrar R$500 na minha consulta, porque senão não vai ser viável. Patrícia, o que eu preciso então para mim diminuir meu custo de hora?
Nesse meu exemplo, eu preciso atender mais. Por quê? Porque eu tenho disponível 4 horas, só que eu só estou atendendo 2, então eu preciso trazer mais clientes para o meu consultório. Então, diante do cálculo, você consegue analisar e tomar uma atitude, tomar uma decisão do que você precisa, criar uma estratégia. No passo 4, a gente vai calcular então a sua hora de trabalho mais a sua margem de contribuição, ou seja, a sua margem de lucro. Eu quero que você entenda o seguinte: nesse exemplo de precificação, não envolve produtos, ou seja, não envolve procedimentos. Aqui a gente está dando um exemplo de precificação para uma hora clínica ou para uma sessão. Por quê? Porque quando a gente vai para procedimentos ou que envolva produtos, o cálculo é um pouquinho diferente em um outro vídeo que eu vou te explicar, tá ok? Então vamos lá. Patrícia, eu sei que minha hora custa R$500, eu fiz o cálculo aí para vocês, certo? Então esses R$500 é o meu custo da minha hora, ok? Feito isso, qual que é a margem de lucro recomendado para os profissionais da saúde? 30%. O que vai ser esses 30%? Esses 30% vai ser para você construir seu fluxo de caixa, vai ser para você comprar um equipamento novo, vai ser para você construir sua reserva de emergência. Então, para você fazer um planejamento do que você vai fazer com esse dinheiro que vai sobrar. Então, vamos lá. Se eu pegar R$500, que é o meu custo da minha hora, mais 30% sobre os R$500, eu tenho um valor de R$650. Então, este valor seria o valor da minha consulta. Pensando nos meus custos, pensando na minha hora de trabalho, pensando na minha agenda, pensando em margem de contribuição. Patrícia, mas 650 é muito caro, o que eu faço? Está muito acima dos meus colegas, muito acima dos meus concorrentes. Então, o que você vai ter que fazer? Atender mais. Atendendo mais, você vai diminuir, neste caso, tá? Vai diminuir a tua hora de trabalho, a sua hora clínica. Então, vamos lá. Eu dei o exemplo para vocês, se eu atender 100%, as minhas 4 horas por dia. Se eu atender 100% as minhas 4 horas, eu tenho um custo de R$250, certo? Então, 250 mais 30%, eu tenho uma consulta valendo R$325. Então, este seria a precificação de um modo correto e certo, que provavelmente você não tenha feito até hoje. Então, eu te convido a fazer o passo 1, elencar todos os seus custos fixos, mais o seu prolabore, você pegar e calcular quanto que custa a sua hora de trabalho, sua hora clínica, mais verificar a sua taxa de ocupação dentro das horas que você trabalha, quanto por cento dessa está ocupada, e aí sim, calcular diante com a sua hora de trabalho, sua hora clínica, mais 30%, mais 10%, mais 20%, que é a sua margem de lucro. Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Se fez, por favor, compartilhe com outros profissionais, que eu tenho certeza que muitos profissionais precisam saber disso, precisam calcular a sua hora clínica de forma correta. E se você gostou também, deixa um likezinho aqui e comenta. Patrícia, gostei, fez muito sentido na minha vida, nunca tinha parado para precificar desse jeito. Então deixa aqui que eu adoro ler seu comentário e isso me motiva a deixar muitos outros conteúdos aqui para você. Até o próximo vídeo!